Presidente, ontem, durante um evento, o senhor disse que o Brasil precisa retomar a credibilidade e que precisa demonstrar que tem um plano para voltar à disciplina fiscal, depois desse ano, né? E aí, ao ser perguntado sobre essa sua fala, o ministro da Economia, Paulo Guedes, reagiu. Ele disse: o presidente do Banco Central sabe qual é o plano. Se ele tiver um plano melhor, peça a ele qual é o plano dele. Pergunta a ele qual é o plano que vai recuperar a credibilidade, porque nós sabemos qual é. O plano nós já temos. Presidente, o que o senhor quis dizer exatamente com a sua fala? Não, olha, eu já conversei com ele, na verdade o que eu disse, eu estava ecoando, na verdade, uma preocupação que tinha sido dita pelo ministro, que é uma preocupação de que nós não podemos achar uma saída, né, que seja uma saída que gere um gasto fiscal permanente, ou que gere um gasto fiscal alto. É importante estar dentro do teto do gasto, é importante passar uma mensagem de disciplina fiscal. Aliás, foi a mesma mensagem que foi passada pelo Bruno Funchal, que é o secretário de Tesouro, numa entrevista anterior. Então, não era uma crítica, na verdade eu estava ecoando uma mensagem que tinha sido já, inclusive, né, propagada pelo ministro e pela área de economia, né? Nós temos um pensamento muito parecido e entendemos que nós tivemos um grau de liberdade grande no ano de 2020 por causa da pandemia para fazer um gasto. Esse grau de liberdade veio em parte porque nós tínhamos um sistema que nos fazia automaticamente voltar, né, para uma disciplina fiscal, que é o teto de gasto, e quando começaram a surgir propostas que flertavam com não respeitar o teto de gasto ou com desrespeitar a trajetória de convergência da dívida, nós ecoamos, eu entendo que é a mesma mensagem. E o senhor disse que conversou com ele. Quando é que foi essa conversa? Hoje de manhã, ontem à noite? Foi hoje de manhã, mas eu acho que aqui não cabe ficar falando sobre esse tema, acho que é um evento superado e, de novo, importante dizer que eu estava ecoando a mesma mensagem que já tinha sido passada. Sim, entendo. É só porque eu queria entender por que ele se ofendeu, se é exatamente o que ele sempre diz. Eu acho que eu já falei o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Presidente, as pessoas viram nos últimos meses o preço do alimento ficar mais caro e agora se espalhou também a inflação para outros produtos e serviços. A inflação vai continuar aumentando? Não, nós entendemos no Banco Central que a inflação, né, teve um efeito, né, em grande parte do efeito é temporário, mas tem 3 componentes importantes e é bom diferenciar os componentes. Primeiro é o câmbio realmente desvalorizou. Geralmente, quando você tem um movimento de alta do preço dos commodities, né, os países que são exportadores de commodities têm uma valorização da moeda, ou seja, uma coisa compensa a outra em termos de preço local, só que dessa vez as coisas andaram no mesmo lado, né? Os commodities subiram em dólar e o real se enfraqueceu ante o dólar. Então, se soma os 2 componentes e dá um aumento de preço em reais bastante grande. Então, esse foi um ponto. Não é o aumento em si que faz com que os preços sejam reajustados, mas a persistência do câmbio no nível mais alto. A gente, inclusive, tinha mapeado isso e tinha falado sobre isso, inclusive, no nosso último relatório de inflação. Então, tem um aspecto que vem do câmbio. Quando a gente olha esse aspecto que vem do câmbio, a gente vê que o preço de algumas commodities, como milho, soja, já começaram a cair, né, os preços internacionais. A parte de proteína na China já começou a cair também. Então, a gente vê que teve um efeito de commodities, a gente, né, entende que tem parte desse efeito que tende a voltar. A gente olha o câmbio também, ele chegou a bater 5,70, 5,80, voltou aí para a faixa de 5,30, 5,35. Então, a gente observa isso, sempre lembrando que o câmbio é flutuante e que nós entendemos que esse é o melhor regime para o país. Uma segunda dimensão, né, da inflação é um efeito de substituição que aconteceu principalmente no período de distanciamento social mais, vamos dizer assim, controlado, que é quando você deixa de gastar em viagens, em coisas de entretenimento, em shows, cinema, essas coisas, e passa a consumir mais alimento no domicílio. Então, tem uma categoria, tem uma parte da inflação que a gente chama de alimento no domicílio, que subiu bastante, e parte disso é esse efeito de substituição. Tem uma outra parte que é o auxílio emergencial, ou seja, que é a transferência de renda. Isso tende a diminuir agora também, o auxílio emergencial já diminuiu a parcela, né? Esse efeito tende a diminuir. Então, são 3 efeitos que nós entendemos que tendem a diminuir. Não significa que o Banco Central não está vigilante, não está olhando a inflação. E aí, só para terminar, é importante frisar que o horizonte do Banco Central não é um horizonte de inflação de 1 mês, 2 meses, né? E lembrando que 4 meses atrás, se a gente abrisse os jornais, você ia ter vários artigos criticando o Banco Central, que deveria ter caído mais os juros, que a inflação estava rodando baixa demais, que a gente não ia conseguir ficar nem
no piso da meta, isso 4 meses atrás. E agora tem uma crítica que no curto prazo a inflação subiu demais. Então, entendendo que a ferramenta que o Banco Central tem para combater a inflação não funciona imediatamente. Quando aciona essa ferramenta, ela tem um tempo até ela funcionar. Então, não adianta olhar a inflação do curto prazo, eu tenho que olhar o que é o elemento estrutural da inflação mais de médio prazo. Dá para dizer que os alimentos vão ficar um pouco mais baratos do que estão hoje no ano que vem? Dá para dizer que a gente tem uma tendência mundial de alguns alimentos, onde o preço foi transferido, que o preço internacional está caindo. Então, a gente entende que sim, alguns alimentos vão ficar mais baratos. Dá para dizer que a inflação de alimentos como um todo, de alimento no domicílio, que chegou a ter um pico de 18%, vai voltar a cair. Então, dá para dizer sim que nós entendemos que a parte de alimentação no domicílio tende a ter um ano melhor no ano que vem do que teve nesse. Não só o mercado, mas as pessoas também ficam preocupadas quando ouvem uma declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, que diz, por exemplo, há 15 dias ele disse: o Brasil pode ir para uma hiperinflação muito rápida se não rolar a dívida satisfatoriamente. Isso pode acontecer? Não, eu acho que algumas falas acabam sendo interpretadas fora do contexto. Gente, mas qual que é a interpretação mais, assim, além da literal? Não, obviamente nós temos um problema hoje que o nosso fiscal, ele apresenta uma grande fragilidade. O Brasil é o país emergente que tem a maior dívida, quando a gente olha o conceito de dívida bruta, quando olha o conceito de dívida líquida, que é o que eu mais gosto, também é alto, não é a mais alta, mas também é muito alto. Então, nós temos uma fragilidade fiscal. Então, a gente pode interpretar que se de fato a gente não conseguir aplicar um sistema de disciplina fiscal em que a gente tem uma convergência da dívida no longo prazo, obviamente, se isso não acontecer, nós podemos sim encaminhar para uma desorganização de preço. Eu acho que isso foi mencionado, mas assim, o Banco Central não opina sobre o que os outros ministros estão falando. A gente tem alertado que é muito difícil manter inflação baixa e juros baixos com fiscal descontrolado. Essa tem sido a nossa mensagem. O dólar vai se manter nesse patamar? Tem alguma perspectiva, ao seu ver, de diminuição do valor do dólar, que já parece que R$5 para cima veio para ficar? Olha, o dólar ele é flutuante. Nós entendemos que é o melhor sistema para o país, que a gente tem um sistema de meta de inflação com dólar flutuante. Então, as intervenções do Banco Central ou como o Banco Central age em relação ao dólar é simplesmente para manter a funcionalidade no mercado. A gente teve uma desvalorização, vamos pensar assim, desde o começo do governo, que teve algumas fases. As pessoas associam tudo à mesma coisa, mas nós tivemos fases diferentes. Nós tivemos um começo da desvalorização, que foi com o prêmio de risco melhorando. Quando passamos a reforma da Previdência, a taxa longa caiu muito. Quando a taxa longa caiu, as empresas começaram a fazer um pré-pagamento da dívida, ou seja, a taxa de juros local estava tão baixa que algumas empresas falaram: com essa taxa, eu prefiro não ter dívida em dólar, então eu vou pré-pagar a minha dívida em dólar e vou emitir uma dívida na moeda local. Quando você faz isso, obviamente tem uma pressão no câmbio, porque você precisa comprar a sua dívida, você precisa comprar dólar para comprar a sua dívida. Então, essa foi uma fase, depois teve uma fase que as moedas desvalorizaram junto, e depois teve uma fase que o real desvalorizou um pouco mais, vamos dizer assim, descolado das outras moedas, e é uma fase que, na verdade, está espelhando um prêmio de risco maior, que em grande parte é o fiscal, mas o prêmio de risco tem uma parte da percepção do mercado sobre quais são as reformas que nós vamos conseguir fazer, e outra parte do equilíbrio fiscal. Lembrando que algumas reformas também estão relacionadas com o próprio equilíbrio fiscal. Então, acho que é um pouco da mensagem de que existe um prêmio de risco maior, e não é só o câmbio que espelha isso. Se a gente olhar o formato da curva de juros, a curva longa também está bastante alta, então, mas basicamente... Já teve mais baixa, inclusive? Já teve muito mais baixa, então, basicamente espelhando esse risco. Então, por isso que o Banco Central, como órgão técnico, fala: olha, o que o mercado, o que os preços estão, as informações dos preços contidas nos preços, nos dizem que nós precisamos trilhar esse caminho da disciplina fiscal. Se realmente retomarmos essa agenda e conseguirmos cumprir essa disciplina fiscal, que foi uma bandeira vencedora até na eleição, daí o senhor acha que tem chance do dólar arrefecer um pouco? Bom, de novo, o dólar é flutuante. Vamos mas pensar, mas por essas condições, melhorando as condições no Brasil. Vamos pensar num sequenciamento. Nós precisamos crescer com iniciativa privada, porque temos pouco espaço fiscal. Para crescer com a iniciativa privada, com investimento privado, precisamos gerar credibilidade. A credibilidade hoje está baseada em dois fatores:
a aprovação das reformas e a disciplina fiscal. Se nós trilharmos esses dois caminhos, né, avançarmos nas reformas e mostrarmos um caminho fiscal que seja sustentável, nós vamos gerar credibilidade que vai gerar investimento. Do outro lado, o Brasil tem um portfólio de projetos de infraestrutura, de saneamento enorme. Se nós atingirmos, né, os objetivos de gerar credibilidade, gerando credibilidade, o dinheiro entra no Brasil para esses projetos. O dinheiro entrando, obviamente, tem um equilíbrio no câmbio. Então, assim, de novo, volta ao ponto anterior, que faz parte, né, de ter, né, um plano, de ter uma regra, né, que gere credibilidade, porque, no final das contas, nós precisamos crescer com investimentos, né? Então, você tem... Nesse momento, né, que é muito importante essa palavra credibilidade, disciplina fiscal, só que o governo muitas vezes não dá sinais claros nessa direção. Por exemplo, e isso é a informação, a apuração que eu tenho, o parlamento está discutindo assim, abertamente, inclusive com integrantes do Ministério da Economia, uma saída extra-teto para financiar a ampliação do Bolsa Família, o Renda Brasil, por exemplo. Que tipo de sinal, o avanço de uma discussão como essa que impacto isso gera para o nosso mercado? Olha, eu não tenho participado, o Banco Central não faz política fiscal, faz só política monetária e cambial, e tomamos conta da parte prudencial, então eu não participo desses debates. Imagino, como eu mencionei anteriormente, que qualquer saída que for percebida como uma saída que não gere convergência fiscal vai ter uma reação adversa e nós podemos ir para o caminho de desorganização de preço. Até onde eu tenho escutado... Desorganização de preço é o quê? Explica para a gente. O câmbio desvalorizar, a curva de juros subir ainda mais, o prêmio do Brasil, o prêmio de risco CDS subir ainda mais. O senhor falou sobre pressão no câmbio, né? As instituições financeiras no Brasil calculam que vão ter que comprar 15 bilhões de dólares até o fim do ano, né, para atender a regra criada esse ano para corrigir distorções. A grande preocupação é que essa corrida possa causar uma disparada ainda maior na moeda americana. O Banco Central reconhece esse risco? Olha, o Banco Central sempre monitora todos os tipos de fluxo. E esse não é o único fluxo que acontece. No final do ano tem fluxo de saída, às vezes tem fluxo grande de empresas estatais que estão comprando ativos fora. A gente sempre mapeia o fluxo e age da mesma forma. Se esse fluxo gerar uma disfuncionalidade, o Banco Central vai atuar. Então, não é porque um fluxo A, B ou C, nós monitoramos todos os fluxos e toda vez que houver um entendimento que algum tipo de fluxo pode gerar uma disfuncionalidade no mercado, em observando isso, o Banco Central vai atuar. Foi até, enfim, a especulação, né, que o Banco Central possa fazer leilão de swap cambial. Isso é uma possibilidade? Não, como a gente escreveu na nota, nós não adiantamos, né, futuras intervenções. Isso vai ser discutido no dia a dia e, de novo, não é só sobre o tema, né, do overhead, que é essa compra dos bancos. Tem outros temas, outros fluxos também que estão sendo monitorados. Tá certo. Tem algum que preocupe mais? Não, a gente não comunica os fluxos, mesmo porque às vezes são fluxos de empresa, são informações de empresa. Quando a informação chega ao Banco Central, nós mapeamos todos os fluxos, tomamos uma decisão, mas nós não comunicamos o fluxo ao mercado. A preocupação é que no ano que vem, né, teria uma possibilidade de nos próximos meses, próximos anos, no aumento da Selic, isso numa pressão, consequentemente, na ponta do crédito, né? Então, a pessoa que às vezes precisa tomar a decisão de comprar a casa própria, por exemplo, ou trocar, ir para uma casa melhor, né? Às vezes ela está tendo informações, não, olha, tem que correr porque os juros podem ficar mais caros no ano que vem, no segundo semestre. Essa é a nossa demanda assim, de informação, né, do nosso público. Então, o senhor acha que tem que correr? Não, eu acho assim, o Banco Central, de novo, a gente não fala sobre qual vai ser a trajetória de juros, mas acho que é importante entender que a economia não gira, a economia inteira não gira na Selic. Você tem uma curva de juros que é muito importante. Por exemplo, para o financiamento imobiliário, a curva longa de juros é mais importante que a curta. A curva longa de juros está mais associada à credibilidade do que a curva curta em si. A gente viu que com a mesma curva curta, nós tivemos oscilações na curva longa. Então, nós estamos mais preocupados em fazer os ajustes que forem necessários de forma a gerar credibilidade para o que você faz na parte curta propagar na parte longa, e aí sim você tem um ganho de ter a curva de juros baixa não só no longo, não só no curto, como no longo também. Então, esse é um processo que nós sempre temos em mente
quando discutimos o assunto de política monetária. Sobre o Pix, presidente, já são mais de 80 milhões de chaves cadastradas. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre o serviço do Pix. Deve estar um pouco acima. Ontem nós fechamos pela primeira vez um dia acima de 2 milhões de operações. Foi o volume de operações não completas mais baixo que nós tivemos até hoje. Então, assim, não só você está aumentando o volume, mas está melhorando a eficiência. Tem uma parte da experiência do usuário que ela vai melhorando na plataforma dos bancos ao longo do tempo. Lembrando que a ideia do Pix, quando nós formulamos o Pix, é que fazer um Pix tinha que ser tão fácil quanto passar uma mensagem no WhatsApp ou fazer uma ligação. Então, a ideia é que, eventualmente, você entre no site do seu banco e a hora que você for fazer um Pix, ele vai usar a sua própria agenda telefônica para te dar todos os contatos, identificando já quem você quer, você identificando quem você quer fazer, já aparece a chave naturalmente e aí você só aperta o enviar, obviamente, selecionando a quantia. Então, a gente acha que ainda tem uma fase de experiência do usuário que vai avançando, os bancos estão se aprimorando e a gente acha também que com o tempo a gente vai conseguir introduzir novas funcionalidades no Pix para ele ficar ainda mais eficiente. Quais outras funcionalidades que assim, estão no radar ainda para ser desenvolvidas, mas que podem ser incorporadas ao Pix? De curto prazo, a gente tem o pagamento programado, que é você poder programar os seus pagamentos através do Pix. A gente tem o cashback, que eu acho que é super importante. Lembrando que a realidade do Brasil não é a realidade das grandes cidades. Tem muitas cidades no Brasil que não tem agência bancária, tem muitas cidades no Brasil que não tem ATM, né, por causa da violência. Tem muitas cidades no Brasil, né, que o único lugar onde tem alguma atividade, né, financeira são nas lotéricas. Então, o Pix é muito importante, porque o Pix, na verdade, quando você tiver o cashback, vai fazer com que qualquer loja, qualquer um que tenha o Pix, seja uma ATM. Então, as pessoas vão precisar andar com menos dinheiro na carteira, né? E as lojas vão precisar ficar com menos dinheiro em caixa. Lembrando que mais dinheiro em caixa para as lojas pequenas no interior do país é mais gasto com segurança, mais gasto com transporte numerário. A gente está caminhando digamos assim, para a moeda digital? Olha, a gente tem um projeto de moeda digital de longo prazo, nós já começamos a discutir, né, o projeto de moeda digital. Nós temos o Pix, que entrou em funcionamento agora, temos o Open Banking, que é uma forma das pessoas poderem usar os seus próprios dados em benefício, né, em benefício próprio, recebendo produtos que são mais, vamos dizer assim, mais sob medida para elas, a custo menor, ou seja, é usar os seus próprios dados em benefício próprio em termos de ter melhores produtos a preços mais baixos. Então, esse Open Bank que vai entrar também, e já tá entrando também junto com o Pix, eles se encontram na frente. E tem uma terceira perna desse processo, que é a perna de modernização da moeda, né? E a modernização da moeda passa por uma primeira etapa de simplificação, que é o PL cambial que está no Congresso. Depois ele passa por uma fase de internacionalização e convertibilidade. Nós entendemos que tendo o Pix, o Open Banking e uma moeda mais simplificada, mais internacional e mais conversível, a gente pode avançar para a moeda digital, que a gente acha que em algum momento vai encontrar com esses três lá na frente. O projeto da moeda digital já começou, outros bancos centrais falam muito sobre o tema. Hoje existe ainda mais perguntas do que respostas em relação aos temas quando nós discutimos com outros bancos centrais, mas tem um grupo de estudo que está avançando, nós fazemos reuniões periódicas e estamos estudando bastante o assunto. Tem algo que o grupo de estudo, enfim, seja uma pergunta ou uma resposta, que seja, assim, digamos, crucial nessa discussão de moeda digital? Tem várias. Primeiro a moeda digital deveria ter remuneração ou não? Né? Essa é uma pergunta. Ou se deveria ser um título do governo bloqueado em forma de moeda ou deveria ser só uma moeda, papel moeda? Tem uma segunda pergunta que é quem é o custodiante? Será que o Banco Central deveria ser o único custodiante ou poderiam ter vários custodiantes? Tem uma outra pergunta que é quem é o emissor do papel moeda? Quem é o emissor da moeda digital? É o Banco Central que bloqueia uma quantidade de moeda física e emite uma moeda digital? Ou qualquer banco que bloquear, né, nas suas reservas uma moeda física pode emitir moeda digital? Tem uma pergunta se, por exemplo, como é que seria o processo de internacionalização da moeda digital? Então, assim, tem várias perguntas, a gente ia ter que ficar aqui muito tempo discutindo, mas acho que essas são as principais. Certo. E tem se tudo correr bem pelo andar da carruagem, que o senhor acha, assim, daqui quanto tempo, mais ou menos, isso poderia ser uma realidade? Olha, é sempre difícil prever esses projetos de tecnologia de longo prazo. Eu acho que, às vezes, o próprio cenário, né,
faz, né, faz com que o processo se acelere ou não. Por Como exemplo, aconteceu com o PIX, né? o PIX, por exemplo, quando teve a primeira reunião em dezembro de 2018, o primeiro prazo que tinham passado, que era possível fazer, era 2023. E aí eu falei, não, vamos tentar fazer mais cedo. Acabou que passou de 23 para 22, para 21 e a gente acabou fazendo em 2020, né? Nós entendemos que dá para fazer, né, vamos dizer assim, até o final do mandato desse governo, a moeda digital, mas vamos observar como é que isso vai acontecer também ao redor do mundo, né? Lembrando que o processo de moeda digital está em estudo em vários países. E explicasse para a gente sobre a autonomia do Banco Central, né? O texto passou no Senado, vai para a Câmara. Qual que é a sua avaliação sobre esse tema? Não, acho que a gente entende que a autonomia do Banco Central é muito importante. O que a autonomia do Banco Central faz, né, é tirar, né, vamos dizer assim, o ciclo do Banco Central de um ciclo coincidente com o Executivo e passar para ser um ciclo não coincidente. Então, o mandato do Banco Central do presidente do Banco Central e dos diretores ficariam não coincidentes com o mandato do presidente. Isso significa que você tem uma independência em relação ao ciclo ao ciclo político do Poder Executivo. Isso é muito bom, porque quando você destaca, né, cria uma autonomia em relação a esse ciclo, o Banco Central pode atuar, né, de forma a estabilizar as variáveis macroeconômicas mais no longo prazo, né, entendendo que sempre o ciclo político gera algum tipo de pressão, e quando você consegue passar, né, contratualmente para o mercado a percepção de que não existe mais, mesmo que ainda que não tenha sido feito na prática, mas que não existe mais a possibilidade de fazer isso, você remove alguns prêmios de risco. Você tem um prêmio de risco na curva de juros, você tem um prêmio de risco na própria inflação, que está associado à possibilidade do Executivo poder interferir no Banco Central. Quando você diz que isso não vai mais acontecer por lei, então você remove isso. Isso significa que você provavelmente no horizonte mais longo consegue trabalhar com juros mais baixos, com inflação mais baixa.